O sucesso não é um salto, é uma escada. Muitas pessoas olham para grandes histórias de realização e imaginam que tudo aconteceu de forma rápida, quase instantânea. Parece que alguns simplesmente acordaram um dia no topo. Mas quando você observa com atenção, percebe que toda conquista verdadeira foi construída degrau por degrau. Existe um processo invisível por trás de cada vitória visível. E a Bíblia revela esse princípio repetidas vezes. Deus trabalha através de etapas, crescimento progressivo e desenvolvimento contínuo. Talvez você já tenha olhado para sua própria vida e pensado que está demorando demais para alcançar aquilo que deseja. Talvez tenha comparado seu progresso com o de outras pessoas e sentido que está ficando para trás. Mas a verdade é que cada pessoa está subindo uma escada diferente. Algumas começam mais alto, outras começam mais baixo. Algumas sobem rápido em certos momentos, outras avançam devagar. O que realmente importa não é a velocidade momentânea, mas a direção constante. A escada do sucesso começa com um primeiro degrau que muitas pessoas ignoram: visão. Antes de subir qualquer escada, você precisa saber para onde ela leva. Provérbios diz que onde não há visão, o povo se perde. Isso significa que sem clareza de propósito, a vida se torna apenas movimento sem direção. Você pode trabalhar muito, se esforçar bastante, mas se não sabe qual é o destino final, pode acabar subindo a escada errada. A visão é aquilo que desperta sua motivação. É a imagem do futuro que faz você continuar avançando mesmo quando os passos são difíceis. Foi a visão que manteve José firme durante anos de injustiça. Foi a visão que sustentou Moisés enquanto conduzia um povo inteiro pelo deserto. Pessoas que têm visão não caminham apenas pelo presente. Elas caminham olhando para aquilo que ainda vai acontecer. Depois da visão, vem o segundo degrau da escada: decisão. Muitas pessoas têm sonhos, mas poucas realmente decidem persegui-los. Decidir significa assumir responsabilidade. Significa parar de esperar condições perfeitas e começar a agir com aquilo que você já possui. Em Josué, encontramos uma frase poderosa: escolhei hoje a quem servireis. A decisão muda, tudo porque ela transforma desejo em compromisso. Quando alguém decide subir a escada do sucesso, inevitavelmente encontrará o terceiro degrau: disciplina. Esse é um dos degraus menos populares, mas um dos mais importantes. Disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando a motivação diminui. Provérbios afirma que os planos do diligente conduzem à fartura. Diligência significa esforço constante. Significa repetir ações corretas todos os dias, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Muitas pessoas querem alcançar o topo da escada, mas não gostam de subir os degraus intermediários. Elas querem resultados sem processo, querem conquistas sem preparação. Mas a verdade é que cada degrau desenvolve algo dentro de você. Cada passo fortalece habilidades, caráter e maturidade. O quarto degrau é aprendizado. Ninguém sobe uma escada longa sem cometer erros no caminho. A diferença entre aqueles que avançam e aqueles que param não está na ausência de falhas, mas na forma como lidam com elas. Provérbios declara que o justo pode cair 7 vezes e ainda assim se levantar. Isso revela um princípio poderoso. Falhar não significa fracassar definitivamente. O aprendizado transforma erros em experiência. Cada tentativa ensina algo novo. Cada dificuldade revela áreas que precisam ser fortalecidas. E ao longo do tempo, aquilo que antes parecia obstáculo se torna ferramenta de crescimento. Davi é um exemplo claro desse processo. Antes de enfrentar Golias, ele já havia enfrentado leões e ursos, enquanto cuidava de ovelhas. Aqueles desafios menores eram degraus invisíveis, preparando-o para um momento maior. Quando o gigante apareceu, Davi já tinha experiência acumulada. Ele já sabia quem era e em quem confiava.
O quinto degrau da escada do sucesso é perseverança. Esse é o ponto onde muitos desistem. No início, subir a escada parece emocionante. Existe energia, esperança e entusiasmo. Mas conforme os degraus aumentam, o esforço também cresce. E é exatamente nesse momento que a perseverança se torna essencial. Gálatas ensina algo profundo. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Observe essa frase com atenção. Existe uma promessa de colheita, mas ela está condicionada à continuidade. Se você parar antes do tempo, não verá o resultado. Muitas pessoas abandonam a escada pouco antes do próximo degrau importante. Elas param porque o cansaço fala mais alto. Param porque a recompensa ainda não apareceu. Param porque começam a duvidar se realmente vale a pena continuar. Mas aqueles que alcançam grandes conquistas são justamente aqueles que continuam subindo. Quando outros decidem parar, eles entendem que cada degrau os aproxima da visão inicial. Existe também um sexto degrau essencial: caráter. Sucesso sem caráter se torna instável. Pode até levar alguém rapidamente ao topo, mas dificilmente sustenta essa posição por muito tempo. A Bíblia mostra repetidamente que Deus valoriza a integridade acima de aparência. José poderia ter escolhido caminhos mais fáceis quando estava na casa de Potifar. Poderia ter cedido à tentação e buscado vantagens imediatas, mas decidiu preservar seu caráter. Aquela decisão custou caro naquele momento, levando-o à prisão. Porém, no longo prazo, preservou sua integridade e abriu caminho para algo muito maior. O caráter funciona como a estrutura que sustenta o sucesso. Sem ele, qualquer conquista pode desmoronar. Com ele, até momentos difíceis se tornam oportunidades de crescimento. Conforme você continua subindo, chega ao sétimo degrau. Fé. A fé é aquilo que mantém seus olhos no topo, mesmo quando os degraus parecem longos demais. Hebreus define fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que não se vê. Isso significa acreditar no resultado antes de enxergá-lo claramente. Significa confiar que Deus está conduzindo o processo mesmo quando o caminho parece incerto. Abraão recebeu promessas que pareciam impossíveis, mas continuou caminhando, confiando naquilo que Deus havia declarado. A fé não elimina desafios, mas muda a forma como você os encara. Em vez de enxergar apenas obstáculos, você começa a ver oportunidades de crescimento. Existe também um último degrau que muitas pessoas só percebem quando chegam perto do topo: propósito. O verdadeiro sucesso não é apenas conquistar algo para si mesmo, é usar aquilo que você conquistou para impactar outras vidas. Jesus ensinou que quem quiser ser grande deve aprender a servir. Isso mostra que a escada do sucesso, do ponto de vista espiritual, não termina no ego ou no reconhecimento pessoal. Ela termina em contribuição. Quando alguém usa suas conquistas para ajudar outros, ensinar, inspirar e servir, o sucesso ganha um significado muito mais profundo. Ele deixa de ser apenas realização individual e se torna legado. Talvez hoje você esteja em algum ponto dessa escada. Talvez ainda esteja no início, tentando descobrir qual é sua visão. Talvez esteja enfrentando o desafio da disciplina diária. Talvez esteja no meio do caminho, lutando contra o cansaço da perseverança. Mas a mensagem principal é simples e poderosa. Continue subindo. Cada degrau conta. Cada passo importa. Cada pequena vitória está preparando você para algo maior. A escada do sucesso não precisa ser percorrida em velocidade extrema. O importante é continuar avançando. Mesmo que os passos sejam pequenos, eles ainda estão levando você para cima. E lembre-se de algo essencial. Deus frequentemente trabalha através de processos longos para formar pessoas fortes. Porque o objetivo não é apenas levar você ao topo, mas preparar você para permanecer lá com sabedoria, humildade e propósito. Se essa
Mensagem falou com você. Escreva nos comentários. Eu continuo subindo. Declare isso como um compromisso de não parar no meio do caminho. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam inspiradas a continuar sua jornada. E inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que fortalecem sua fé, sua mentalidade e sua direção. Porque aqueles que continuam subindo, mesmo quando o caminho é difícil, são exatamente aqueles que um dia olham para trás e percebem que cada degrau valeu a pena.